E neste mês nós estamos estudando o livro do Êxodo. Na semana passada nós falamos do nascimento de Moisés, das pragas do Egito, também das tábuas da lei, enfim. Nós estudamos, começamos a dar os primeiros passos no estudo desta palavra. E claro, daremos continuidade hoje na segunda parte do livro, o caminho do Sinai. Nós vamos estudar ali, entrar nos capítulos de 12 a 18. E vai ser uma alegria estar aqui com vocês, continuando este estudo. Relembro sempre que o nosso conteúdo fica lá no YouTube. Entrando na página da TV Aparecida, localiza o programa Jornada Bíblica e lá nós temos então o conteúdo de tudo aquilo que refletimos aqui e estudamos no nosso programa. E neste mês de fevereiro, quem está nos ajudando a estudar é o Padre Fernando Gross, que é doutorando em Teologia da PUC São Paulo. Bem-vindo, Padre Fernando, e é uma alegria, né, compartilhar com o senhor. Estamos nesta mesma caminhada de doutorado na PUC de São Paulo, aí querendo ajudar o povo de Deus a pensar teologia, a construir teologia como igreja, discípula e missionária do Senhor. Bem-vindo mais uma vez entre nós. Obrigado, Padre Rodrigo, pelo convite. E para começar esta nossa conversa, a gente sempre vai colocando uma pergunta e vão surgindo outras aqui. Mas o que significou o maná para os hebreus, né, após mais de um mês fugindo do Egito? É muito interessante um detalhezinho do versículo 34 do capítulo 16. Deus pede para Moisés guardar dentro da Arca da Aliança um pote para as futuras gerações, para lembrar, a fim de que as gerações futuras possam ver com que alimento eu vos sustentei no deserto, quando vos fiz sair do Egito. Então foi uma própria experiência de Israel, de como Israel aprendeu a depender de Deus. Primeiro, com a experiência do maná, confiar na providência de Deus. No Catecismo da Igreja, 1334, fala: lembrar a Israel, o maná, de que ele vive do pão da palavra de Deus. Não? Finalmente, o pão de todos os dias é fruto dessa terra prometida, é penhor de fidelidade de Deus. Não? Então, é uma experiência de depender de Deus. Deus sustentou até a entrada, não até os primeiros frutos, não na terra prometida. Deus sustentou o seu povo e nos sustenta até hoje com o pão da sua palavra. Que coisa importante, né? Um Deus que nos sustenta e que não nos quer submissos. Isso eu acho que é a grande riqueza, né, Padre? Podemos fazer essa comparação? Podemos, porque esta passagem, né, pelo Mar Vermelho, a saída, foi uma primeira etapa, não? Deus também queria nos curar desse medo, né, da escravidão, não? Por isso, eles foram se purificando, foram entendendo, não, da liberdade, não, o segundo passo, a conquista da terra, não? Foi todo um processo para que eles pudessem entender que Deus quer que todos os seus filhos sejam livres, né? Esse é o grande desejo de Deus para a humanidade. Nós falamos, né, nessa nossa primeira conversa, de dois sinais, o maná e a água. E estes dois sinais, eles serão recordados também lá no Novo Testamento. O maná, quando falam, né, de Cristo, o verdadeiro alimento, e depois também a água que brota, né, do lado aberto de Cristo na cruz. É possível traçar este paralelo entre esses dois testamentos? E aí vamos ver os sacramentos da igreja, não? Mas é sempre essas imagens bíblicas, elas sempre são imagens de transformação, né? Que elas vão querer nos ajudar, colocar algo em movimento também nós, né? Por isso que é uma palavra sagrada, não? E vai nos ajudar, não seja com a rocha, com a água que se transformou nessa fonte de água fresca, não? Dentro de quem crê em mim, não, rios de água viva jorrarão, é a mesma imagem, não? É o rochedo que nos salva, né? Esse amor de Deus forte. Então essas imagens de transformação querem sempre nos educar, né? Para fazer brotar a água da rocha do meu coração, né? Se nós estivermos unidos a Deus, não? Unido à sua palavra, à sua vontade, e nós também podemos saciar esta sede, né? Não só ter a sede, mas nos tornarmos fonte também, né? Fonte para indicar às pessoas esta água viva que é Jesus, né?
Padre, no nosso tempo, a gente vive algumas realidades quase com as mesmas roupagens do tempo do Egito. Nós somos este novo povo de Deus, este novo Israel, e que muitas vezes vive situações de escravidão. Não às vezes iguais àquelas situações que o povo de Israel vivia no Egito, mas quase com as mesmas configurações. Que mensagem a gente poderia dizer a estas pessoas hoje para encontrarem nesta palavra do Êxodo que nós estamos refletindo uma força, um encorajamento para pensar um amanhã diferente do hoje que estamos vivendo? Um detalhe muito bonito que em outro encontro nós lembramos, que as parteiras eram Sefra e Pua, né? E de Moisés, de repente o faraó não tem nome. Por que ele não tem nome, né? Porque é justamente para dizer, pode ser uma roupagem para tantos faraós de tantos séculos, não, que existem num caminho opressor. E sempre, então, a mensagem de Deus é, eu quero os meus filhos livres. Por que Deus, então, não amoleceu o coração do faraó em vez de endurecer? Porque não importa endurecer ou amolecer, Deus quer que todos os povos sejam livres. Deus quer a liberdade. Então, a palavra de Deus sempre inspirou tantos movimentos de independência ao longo dos séculos, porque eles entendem que é isso, Deus quer um povo livre. Não? Então, que a gente possa também ir se libertando, né, de tudo aquilo que tem de faraó, né, nos dias de hoje, né, ou de roupagens novas, mas que querem oprimir, querem, né, escravizar. O pecado também escraviza, então que eu me liberte também com essa força da palavra de Deus. Então, sermos pessoas exodais, né, uma dinâmica exodal, uma dinâmica que liberta, que leva a vida, sermos pessoas pascais. Esse é o grande sonho de Deus. Em Êxodo, em todos os tempos, não? E Jesus é o Cordeiro imolado, não? Que vai entrar nessa dinâmica e vai nos abrir o caminho da Páscoa, né? Então há toda uma continuidade entre os testamentos, né? Bonita, uma teologia da continuidade. Deus quer todos os povos livres. Confie nessa palavra de Deus que ela vai libertando e vai nos tirando, né, de todos os faraós, né, desses tempos e dos outros tempos que existem, né? Padre, eu poderia dizer assim num estudo, às vezes existe um tema na igreja que causa sempre polêmica, as pessoas às vezes querem distância, quando a gente fala da doutrina social da igreja. E todo mundo fala assim, mas a igreja tem uma doutrina social, isso é questão política, né? Isso não tem nada a ver. Eu poderia dizer que a doutrina social da igreja é um caminho que nos auxilia a atravessar o mar vermelho que se coloca diante de nós hoje? Sem dúvida, padre, porque é um modelo de uma sociedade onde se vive como irmãos, onde não se vive a exploração, onde não se quer ganhar com o trabalho escravo do outro, ainda ganhar com armas, ganhar não com guerras, como a gente ouve. Então, o Êxodo está o grande manancial, né, a grande fonte, né, dessa teologia que liberta, desta vitória, né, sobre o mal, Então a doutrina social da igreja, ela é inspirada sempre, não? Novos céus e nova terra, escolha o caminho da vida, né? Lembra que você foi estrangeiro, trate bem o estrangeiro, cuide da viúva, cuide do órfão, toda a literatura profética. Ou seja, a Bíblia sempre se inspira nesses grandes textos do Pentateuco para entender que Deus quer uma sociedade livre. Deus quer filhos e filhas livres e vivam como irmãos. Cuidem-se um dos outros e não explorem uns aos outros. A doutrina social da igreja é um caminho seguro, sempre querendo biblicamente entender que Deus nos liberta, nos salva. Ele entra na história justamente para nos salvar de toda opressão, de toda miséria. Olha que coisa boa, né? O Padre Fernando acaba de nos dizer, a doutrina social da igreja ela tem o seu fundamento nas Sagradas Escrituras e, claro, em todas as outras interpretações também que foram surgindo a partir dos padres da igreja e dessa experiência histórica da igreja de continuar a história da salvação e de mostrar hoje que somos este povo de Israel a caminho também da conquista da Terra Prometida. Padre Fernando, muito obrigado. Nós demos mais um passo no nosso estudo, nós vamos nos empolgando aqui com este estudo, mas ainda nós vamos continuar contando com a sua presença aqui durante este mês.
E agora, caminhando ao encontro de Nossa Senhora, mais uma vez, queremos em suas mãos colocar todas as nossas intenções, todas as nossas necessidades, porque sabemos, como em Caná ela intercedeu pelos noivos junto ao Filho, ela continua a interceder também por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.